tema dessa noite: como reconstruir a vida. Eu quero começar essa mensagem lendo um texto de Neemias, capítulo 2, versos 17 e 18, que dizem assim: Então, disse Neemias, apresentei a eles um relatório. Vamos ser francos, a situação está muito ruim. Jerusalém está em ruínas, os portões estão todos queimados. Venham comigo, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que essa situação lamentável tenha um fim. Também contei a eles que Deus estava comigo e que o rei estava me apoiando. Eles responderam: estamos com você, vamos começar. Logo estavam prontos para começar a obra. A vida de Neemias é muito inspiradora. Quando nós pensamos sobre o poder de homens e mulheres conduzidos por Deus rumo à reconstrução de ruínas. A partir da experiência, a partir do exemplo desse líder judeu, nós podemos traçar caminhos de reconstrução para a nossa própria vida. Neemias tomou conhecimento da situação precária e caótica de Jerusalém. Seus muros foram destruídos, suas portas foram queimadas. Jerusalém estava indefesa. Uma cidade sem muralhas naquela época não era uma cidade, era um lugar desprovido de segurança, não só contra os exércitos inimigos, mas também contra as feras do campo. E quando nós falamos em reconstrução, nós nos referimos, por exemplo, a casamentos em crises, a problemas de identidades, ou até mesmo a mazelas sociais. Falamos de vidas em ruínas, completamente desprotegidas contra os males deste mundo. Essa mensagem, ela procura tratar da obra de restauração que se perdeu com o tempo, da alegria que se foi, de um relacionamento que foi destruído, da vida profissional ou empresarial que foi devastada, de uma enfermidade que trouxe amargura para o seu coração, da esperança que foi embora por causa do luto, da identidade perdida por causa de traumas do passado. E eu pergunto a você nessa noite: o que é que está em ruínas em sua vida e que precisa urgentemente de reconstrução? Quais são os escombros e as cinzas de sua vida que precisam dar lugar a uma vida completamente, a uma vida totalmente reconstruída? A partir então aqui da experiência de Neemias, nós podemos aprender o caminho para reconstruir a vida. Então, em primeiro lugar, eu aprendo com Neemias, para reconstruir a vida, identifique todas as suas áreas quebradas. Para que você comece a reconstruir a sua vida, você vai precisar identificar quais são as áreas quebradas da sua vida. Olha o que diz o texto bíblico. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Primeiro Neemias perguntou o que havia acontecido. Primeiro Neemias queria saber o que estava acontecendo com os seus compatriotas que haviam sobrevivido, com os seus compatriotas que haviam sido remanescentes lá em Jerusalém. E ele recebe a informação de que os seus compatriotas, aqueles que sobreviveram ao cativeiro, estavam ali passando grande sofrimento em Jerusalém. E ele recebe mais uma informação: olha, o muro de Jerusalém foi derrubado, os muros foram derrubados e as portas foram queimadas. Além do sofrimento do povo, a cidade está desprotegida. Neemias quis saber
e as informações chegaram até ele. Agora ele já sabia quais eram as ruínas de Jerusalém. Quando Hanani chega, Neemias pergunta a ele, e ele recebe as informações. As informações de Hanani revelam que Jerusalém estava em ruínas. A verdade sobre o verdadeiro estado daquela cidade e dos seus moradores veio à tona. As áreas quebradas foram identificadas. E eu aprendo com isso que nós só podemos reconstruir a vida quando nós somos capazes de identificar que áreas na nossa vida estão quebradas e que precisam de reconstrução. Imagine aqui que você vai fazer uma restauração na sua casa, uma reconstrução. Para que você possa fazer, você vai precisar identificar aquilo que precisa ser o quê? Reconstruído. Porque senão você pode reconstruir algo que já estava bom. Você precisa ver o que não está bom para poder fazer a reconstrução. Da mesma forma, a reconstrução da nossa vida requer que a gente se olhe no espelho e que a gente seja capaz de identificar que áreas da nossa vida não estão legais, não estão boas e que precisam o quê? De reconstrução. Esse é o primeiro passo. É saber quais são as áreas quebradas. Sabe por quê? Porque sem verdade a respeito das áreas que precisam ser restauradas em nossa vida, não haverá reconstrução. Essas verdades precisam ser vistas como nossos aliados e não como nossos inimigos. Às vezes nós não queremos revelar aquilo que está quebrado na nossa vida porque achamos que isso é ruim, mas não, isso deve ser um aliado. No primeiro momento pode ser vergonhoso, mas a Bíblia diz que para cada dia de vergonha, Deus nos dá dupla honra. A cada dia que você verifica quais são as partes quebradas da sua vida, expõe, traz à tona, e pessoas podem ver. No primeiro momento é vergonha, mas Deus faz com que essa vergonha se torne em dupla honra sobre a sua vida. Ao mesmo tempo que cada dia você vai passar por vergonha por poder trazer essas realidades à tona, você também tem a certeza de que melhor do que a vergonha é a dupla honra que o Senhor tem para a sua vida. Você precisa ser capaz de fazer uma análise profunda. Quando Paulo escreve a sua carta e vai falar sobre o momento da ceia, ele vai falar assim: examine-se a si mesmo, porque nós somos bons em examinar os outros, nós somos bons em projetar nos outros o que acontece de ruim dentro da nossa casa, dentro da nossa vida. Nós somos bons em justificar as mazelas da nossa vida nas outras pessoas. Mas o princípio de reconstrução nos diz que nós é quem precisamos analisar a nós mesmos e fazer um levantamento das áreas que estão quebradas na nossa vida. Porque é fácil, irmãos, identificarmos áreas quebradas na vida dos outros, mas é difícil identificarmos áreas quebradas na nossa própria vida. Só é possível a reconstrução de alguma coisa cuja ruína foi devidamente identificada. E eu pergunto novamente: o que é que está em ruínas em sua vida? Hoje você está sendo desafiado a olhar para sua alma no espelho e fazer a seguinte pergunta: o que há de errado comigo? O que eu fiz de errado, Senhor? Se você não consegue compreender, porque talvez você seja orgulhoso demais, peça ajuda ao Senhor, peça ajuda ao Espírito Santo de Deus para revelar o que está errado contigo. Porque às vezes a gente não consegue descobrir, porque a gente é orgulhoso demais, porque a gente acha que não falha, porque a gente acha que não erra. E aí quando a gente não consegue admitir que há partes que estão quebradas na nossa vida, dia após dia, o que a gente vê é a nossa vida indo de mal a pior. Faça uma análise dos seus últimos anos e perceba se sua vida deu um upgrade ou um downgrade. Talvez porque você é orgulhoso demais, não foi capaz de se olhar no espelho e dizer assim: eu errei aqui, eu errei aqui, eu errei aqui, essa parte está destruída na minha vida, essa parte está destruída, essa parte está destruída, mas Senhor, hoje eu estou abrindo o coração, porque eu quero que o Senhor reconstrua a minha vida. Seja verdadeiro sobre essa pergunta. Sabe por quê? Porque sem verdade não há reconstrução.
Alguém disse o seguinte: não deixe que verdades ocultas sobre suas ruínas impeçam a reconstrução da sua vida. Não deixe que as verdades ocultas sobre suas ruínas impeçam a reconstrução da sua vida. Deixa eu dizer uma coisa: isso que está dentro de você, que você não revelou, enquanto você não revela, ele não é seu aliado, ele é seu inimigo. E é um obstáculo que impede Deus de reconstruir a sua vida. A realidade das áreas quebradas da sua vida é o palco onde Deus vai usar o seu poder para pôr em ação o plano da reconstrução que Ele tem preparado para a sua vida. Portanto, decida pela reconstrução da sua vida, sendo verdadeiro sobre todas as suas áreas quebradas. Você quer ver coisas lindas acontecendo? Vem aqui quinta-feira. Ah, pastor, todo mundo que participa do 30 semanas está tendo a vida reconstruída? Não. Você pode fazer o programa 30 semanas, você pode fazer 1000 semanas. Não depende do programa, depende da sua decisão. Porque até mesmo antes que existisse o programa 30 semanas, você já ouviu aqui do púlpito dessa igreja muitas mensagens que desafiaram você a tomar um novo rumo na sua vida. Mas o que você fez com isso? Nada. Porque tudo é uma questão de posicionamento. Eu me posiciono e percebo que as coisas mudam. Mudam. Quer reconstruir a vida, filho? Faz uma coisa: joga seu orgulho na lata do lixo e seja capaz não de fazer uma lista dos seus accomplishments, né, das suas realizações, mas de fazer uma lista das suas partes quebradas. Somos bons em fazer lista de realizações, mas como somos ruins em fazer lista das áreas quebradas da nossa vida. Mas Deus só reconstrói a partir do momento em que nós somos capazes de listar todas as áreas quebradas da nossa vida. Aprendemos uma segunda lição com Neemias. Para reconstruir a vida, compartilhe tudo com Deus. Porque à medida que você vai compartilhando com Deus, daqui a pouquinho você compartilha com mais alguém. E você compartilha com mais alguém, porque à medida que você compartilha com Deus, Deus separa alguém para ajudá-lo no processo. Enquanto você caminha sozinho com o seu problema, eu vou dizer para você, você anda 10 metros. Mas quando você caminha com mais alguém, você vai em lugares onde você nunca foi. Quem caminha sozinho chega a algum lugar. Quem caminha acompanhado chega longe. Chega longe. Ontem nós ouvimos uma palavra aqui sobre Josué. Era um novo tempo. Deus disse assim: Moisés morreu, Josué. A estação mudou e você precisa se mover de acordo com a estação. A mentalidade de Moisés e do povo era uma mentalidade de peregrino. Mas agora eu preciso de alguém que tenha uma mentalidade de conquistador. Nós precisamos aprender a nos movimentar de acordo com as estações de Deus. Tem coisa nova acontecendo e a gente está em ruínas, porque a gente está preocupado com aquilo que aconteceu lá atrás, com o velho que aconteceu lá atrás. Não listamos, e o pior de tudo, não falamos com Deus a respeito disso. O nosso coração fica amargurado, triste, a nossa vida paralisa, para tudo. Mas Deus nessa noite ministra ao nosso coração o seguinte: meu filho, eu não criei você para ficar paralisado, mas eu criei você para avançar. Você precisa se movimentar de acordo com as minhas estações. É um novo tempo na sua vida, mas você está com ruínas, mas não falou nada comigo. O texto diz assim, ó, Neemias falando: quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Irmãos, quando a gente fizer uma lista das nossas áreas quebradas, muitos vão sentar e vão chorar. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus.
Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e a oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze que hoje este teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. E dentre os muitos atributos que qualificam a vida de Neemias, um deles é esse. Um atributo evidente é esse: Neemias era um homem de oração. Neemias foi um homem que contou com Deus em todas as áreas da sua vida. Contou com Deus como seu maior aliado. Encontramos Neemias orando em diferentes ocasiões. Quando recebeu a notícia sobre a situação deplorável de Jerusalém, antes de pedir ao rei Atarxerxes autorização para viajar até a cidade santa e reconstruí-la, quando os inimigos zombaram dele e puseram em dúvida as reais possibilidades da reconstrução dos muros, também Neemias orou durante uma grande tentativa de intimidação por parte dos seus opositores. Neemias orou por ocasião de uma confissão coletiva dos pecados do povo de Israel. Neemias orou durante as últimas reformas políticas, sociais e religiosas realizadas após a reconstrução dos muros. Neemias compartilhou tudo com Deus, antes, durante e depois da reconstrução dos muros. Você precisa compartilhar tudo com Deus, antes, durante e após a reconstrução da sua vida. Neemias sabia desde o início que Deus era o seu maior incentivador, o seu maior aliado, o maior interessado em ver os muros de Jerusalém reconstruídos. Deixa eu dizer uma coisa para você: não é o pastor da igreja que tem interesse em ver a sua vida reconstruída. O maior incentivador, o maior aliado e o maior interessado em ver a sua vida reconstruída é Deus. É Deus. Infelizmente, queridos, às vezes nós só lançamos mão da oração quando nós nos sentimos fracos e necessitados, como se orar fosse o último recurso de que dispomos em nossas lutas diárias. Aprendemos sobre o princípio do primeiro: a oração precisa ser primeiro. As primeiras horas do seu dia precisam ser do Senhor. A oração não deve ser vista como o que nos resta quando tudo mais nos falta, mas como tudo o que temos, mesmo quando achamos que estamos completamente supridos. Não existe reconstrução da vida sem que compartilhemos tudo com Deus. Quando oramos, confiamos em Deus. Orar a Deus é um presente que Ele mesmo nos deu, não é um produto que nós compramos no mercado religioso. Neemias foi capaz de reconstruir porque possuía uma arma que os inimigos não podiam enxergar: a oração. O Deus de Neemias era o centro de sua confiança, a fonte de seu vigor. Aquele que compartilhou tudo, confiou no Senhor, orou, trabalhou e venceu. E às vezes a gente pensa assim: pastor, já orei. Neemias orou e trabalhou até que os muros fossem reconstruídos. Você precisa compartilhar com o Senhor, mas você precisa trabalhar. A sua parte você tem que fazer. Se reconstruir é preciso, orar é imprescindível. Aprendemos uma terceira lição com Neemias: para reconstruir a vida, assuma a sua parcela de culpa. Pastor, para por aí. Parte quebrada, falar com Deus, agora assumir minha parcela de culpa? Peraí. Não tenho culpa não, pastor. Não tem culpa não. Fizeram isso comigo. Ah, pastor, você não sabe o que os meus pais fizeram comigo. Ah, pastor, você não sabe o que as pessoas fizeram comigo, o que o meu patrão fez comigo. O senhor não sabe de onde eu vim. O senhor não sabe o que acontecia. Pare com a autocomiseração, porque a grande tragédia da história da nossa vida não é o que fizeram conosco, mas foi aquilo que nós fizemos com Deus. Porque o que fizemos com o Senhor é infinitamente maior do que aquilo que os outros fizeram conosco. Então a maior tragédia não é aquilo que fizeram conosco, mas aquilo que nós fizemos com Deus. Então, pela palavra,
todos nós somos culpados, porque a Bíblia diz que todos nós pecamos e estamos separados da glória de Deus. Então, orgulhoso, assuma a sua parcela de culpa. Olha Neemias, coisa espetacular. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que amam e obedecem os seus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração que o teu servo está fazendo dia e noite diante de ti, em favor de teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado contra ti. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Cara, Neemias não estava nem lá, mas estava aqui assumindo a parcela dele de culpa. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Talvez Deus já tenha falado com você sobre a sua parcela de culpa, mas você não quis ouvir. Talvez Deus já tenha gritado nos seus ouvidos através de alguém, porque Deus usa pessoas para dizer a nós qual é a nossa parcela de culpa nas ruínas que estão sobre a nossa vida e, consequentemente, sobre as pessoas que estão à nossa volta. Mas como é difícil assumir a culpa. Como é difícil dizer assim: eu estou errado, eu preciso consertar, eu falhei, eu errei. Neemias estava no palácio, era copeiro do rei, não estava lá no meio do povo, mas ele disse assim: eu e o povo de Israel pecamos, desobedecemos. Ele disse assim: eu estou no meio do povo, eu pertenço a esse povo, e se eu pertenço a esse povo, eu também errei, eu assumo a minha parcela de culpa. Neemias não questiona Deus, mas ele vai direto ao assunto, ele reconhece a sua transgressão. E muitas vezes nós queremos questionar a Deus: por que, Senhor, que isso está acontecendo comigo, se eu não estou fazendo nada de errado? Ah, bonitão, tá assim. É interessante ouvir isso de Neemias, porque ele não fazia parte do povo que pecou contra Deus durante o período pré-exílico. Ele é de uma geração posterior, mas mesmo assim ele assumiu a sua parcela de culpa. Se você quer tocar o coração de Deus, quebrante-se, porque Deus diz na sua palavra, através de Davi, que Deus recebe, aceita um coração que se quebra, mas rejeita um coração orgulhoso, um coração que não se permite ser moldado. Sabe, gente, aqui eu estou enxergando pessoas com potencial fora do comum. Eu olho para cada um de vocês e vejo um potencial fantástico. Mas se você não se permitir ser quebrado pelo Senhor, nada vai acontecer. Porque o vaso precisa quebrar nas mãos do Senhor. O oleiro só reconstrói aquilo que é quebrado nas mãos dele. Se você for no texto de Jeremias, diz que o oleiro viu que muitas vezes o vaso se quebrava nas mãos do oleiro e ele refazia o vaso, reconstruía o vaso. Significa dizer, irmãos, que nós precisamos nos quebrar nas mãos do oleiro, para ele construir do jeito que ele quer, fazer do jeito que ele quer. Mas para isso, a gente precisa assumir a nossa culpa no processo. Quando a gente assume a culpa, a gente se quebra. Pá! E aí Deus fala assim: agora é comigo. Você já assumiu a culpa? Deixa que eu quebro. Deixa que eu faço agora. Deixa que eu reconstruo. A reconstrução vem quando a inquietação nos move a entrar em um processo de assumir nossa culpa, de confessar os nossos pecados a Deus e confessar os nossos pecados a outras pessoas. Só pode haver reconstrução da vida quando se assume a parcela de culpas. E aí eu pergunto novamente: o que é que está em ruínas na sua vida? Sua família, seus negócios, seus relacionamentos? Será que você é capaz de identificar a sua parcela de culpa e confessar os seus pecados a Deus, pedir perdão a Deus e pedir perdão às pessoas que estão nesse processo de ruínas? Sem confissão não há perdão, e sem perdão, ruínas continuarão sendo ruínas, ainda que mascaradas por aparências.
ruínas nunca deixarão de ser ruínas. Para reconstruir a vida, será necessário que você assuma a sua parcela de culpa, confessando os seus pecados. Em quarto lugar, eu aprendo mais uma verdade com Neemias. Para reconstruir a vida, não desista, mesmo diante de forte oposição. O texto diz assim: Sambalate, o horonita, e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando que alguém estava interessado no bem dos israelitas. Quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus e, na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse o seguinte: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, completou: pois que construam, basta que uma raposa suba lá para que esse muro de pedras desabe. É só você começar a reconstruir que você vai encontrar opositores. Ninguém suporta ver a reconstrução da nossa vida. O primeiro incomodado é o diabo. E às vezes a gente encontra opositores dentro da nossa casa. Pessoas a que amamos. E que às vezes se tornam os maiores obstáculos para a reconstrução da nossa vida. Não tente reconstruir a vida do outro. Reconstrua a sua. Porque a sua reconstrução vai ajudar no processo de reconstrução da outra pessoa. Neemias encontrou oposição no seu projeto de reconstrução. Um camarada com nome bonito. Seu nome poderia ser Sambalate Melo. Não ficaria show? Então, Sambalate e Tobias não gostaram nem um pouco da notícia da reconstrução dos muros de Jerusalém. Irmãos, há pessoas que quando recebem a notícia de que a nossa vida melhorou, eles ficam irritados, são tomados de ódio. Mas mesmo diante disso, você não pode parar. Uma coisa linda que nós aprendemos aqui ontem: os maiores obstáculos, aliás, os grandes problemas da nossa vida, eles podem ser os maiores que a gente possa imaginar. Eles não são capazes de nos paralisar. Só a gente é que é capaz de paralisar a nós mesmos. Só você é capaz de paralisar você. Porque o obstáculo, ele foi feito para ser ultrapassado. Ele não foi feito para ser algo que vai te paralisar. Ele foi feito para você ultrapassar. E quando você ultrapassa, você olha para trás e fala: show, ultrapassei. Imagine essas pessoas aí que treinam anos e anos para disputar uma Olimpíada. Quantos obstáculos, quantos adversários. E quando eles conseguem vencer os obstáculos, vencer os adversários, eles são premiados. Papai tem um prêmio para você a cada obstáculo e a cada desafio que você vence. A única coisa que ele diz a você é o seguinte: não pare diante da oposição. Não pare. A oposição vai ser forte, mas não pare. Você vai encontrar oposição dentro da sua casa, nas pessoas mais próximas a você, mas não pare. Porque a reconstrução da sua vida vai impactar diretamente na vida do opositor. E daqui a pouquinho quem vai ter a vida reconstruída é ele. Toda forte oposição contra a reconstrução dos muros não foi capaz de deter e de intimidar Neemias. Ele resistiu a toda a oposição de cabeça erguida e alcançou o que Deus havia plantado no seu coração. Sonhos de reconstrução incomodam as trevas. Resistir às ameaças que vêm de todos os lados é condição necessária para o sucesso de qualquer empreitada. No processo de reconstrução das nossas vidas, não faltarão aqueles que nos desestimularão a prosseguir. Mas não desista. Resista, mesmo que haja forte oposição. Você pode resistir.
Uma coisa linda que Deus disse a Josué: seja forte e corajoso. Quantas vezes? 3 vezes. Ele disse assim: ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Deixa eu dizer uma coisa para você: não sai daqui triste comigo por causa da palavra que Deus plantou no meu coração para trazer para você, não. Seja forte e corajoso. E eu quero profetizar algo sobre a sua vida, porque ninguém será capaz de resistir a você todos os dias da sua vida. Os opositores virão, você vai resistir, e eles sairão da sua presença, porque não suportarão ver a força que há em você, a coragem que há em você, a alegria que há em você, a determinação que há em você. Você já viu, tem gente que foge da gente. Quando ele chega, ele fala assim: cara, não dá, o cara está forte. É assim que Deus quer olhar para você, querido. Porque todo o processo de restauração nos põe em um campo de batalha. Se você pensa que vai ser fácil, eu quero dizer para você que não vai ser fácil, não. Mas, irmãos, o sabor da vitória é muito melhor quando nós somos capazes de lutar e vencer. Quem anda por atalhos não sabe o que é o gosto da vitória. Mas quem enfrenta as suas lutas e vence, e não se deixa ser vencido, sabe exatamente o Deus que tem e o sabor de uma vitória conquistada ao lado daquele que tem todo o poder no céu e na terra. Reconstruir nem sempre é prazeroso. Aliás, faça uma restauração na sua casa, faça obras na sua casa. Uma delícia, não é? Reconstruir nem sempre é prazeroso. Mas deixa eu falar uma coisa para você: grandes projetos de vida são seguidos de grandes oposições e requerem contínua e firme resistência. Por isso, meu querido, mude as estratégias, mas não desista diante daquilo que o assusta, não desista diante daquilo que o enfraquece, não desista daquilo que o humilha, daquilo que provoca desânimo em você, porque reconstruir a vida exigirá que você não desista, mesmo diante de forte oposição. Em quinto lugar, hoje é grande, hein? Para reconstruir a vida, conte com o maior dos aliados. Que aliado é esse? Vamos ver. Quando, porém, Sambalate, o Horonita, Tobias, oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram: o que é isso que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Eu lhes respondi: o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução, mas no que lhes diz respeito, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém, e em sua história não há nada de memorável que favoreça vocês. Olha que coisa linda que ele diz no verso anterior: o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Ele sabia quem era o seu maior aliado. E nós precisamos entender nesse processo de reconstrução que nem sempre as pessoas que estão ao nosso lado são os maiores aliados, mas principalmente e unicamente Deus é o maior aliado. Neemias não confia na força do seu braço. Neemias não atribui a si mesmo a capacidade de completar aquela obra, mas ele conta com Deus. O que Neemias faz aqui é aplicar o princípio da fé inabalável, reconhecendo que o sucesso da sua empreitada não dependia dele, mas dependia de Deus, que o enviou para reconstruir os muros de Jerusalém.
Muitas vezes nós queremos reconstruir a nossa vida com a força do nosso braço, mas deixa eu dizer uma coisa para você: dependa de Deus. Ele é o maior aliado seu nessa empreitada, cara. Às vezes a gente reconstrói algo e volta para o mesmo lugar onde a gente estava, porque a gente tentou fazer com o nosso braço. Tem um primeiro momento de prazer, e quando a gente se vê, a gente está em cima de escombros de novo, em cima de ruínas de novo. Sabe por quê? Porque a gente tentou fazer com o nosso braço, com a nossa força. Não preciso de Deus, não preciso da igreja, não preciso das pessoas. Em que lugar você está? Você já saiu dos escombros? Ou está lá ainda? A verdade, irmãos, é que nós precisamos depender de Deus. Às vezes a gente se frustra quando a gente depende de pessoas e elas não correspondem às nossas expectativas. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: Deus é aquele que sempre vai corresponder às nossas expectativas, e algo mais, vai sempre nos surpreender. Deus está aqui não somente para corresponder às suas expectativas, mas Ele está aqui para surpreender você. Surpreender você. Deus é um Deus surpreendente. Contar com Deus, nosso maior aliado, é um princípio fundamental, pois as maiores reconstruções que precisamos empreender se referem a questões complexas da vida. São necessidades ligadas a relacionamentos, identidade, autoimagem, casamento e a própria situação em que o nosso país se encontra. Neemias sabia que havia se disposto a realizar uma obra de reconstrução muito difícil. E ele sabia que se o Senhor não entrasse nisso, tudo estaria perdido. A única coisa que eu tenho certeza, queridos, é que na reconstrução da vida, se Deus não estiver nisso aí, vai dar errado. Neemias acreditou em Deus e isso lhe deu forças para superar todos os seus obstáculos. Qual é o seu maior aliado na reconstrução da sua vida? Triste é o homem que confia nos seus próprios esforços, mas feliz é aquele que sabe que sem Deus nenhuma reconstrução de verdade acontece. Se você então deseja reconstruir a vida, vai precisar contar com o maior dos aliados, o Deus Todo-Poderoso. Em último lugar, eu aprendo que para reconstruir a vida, preciso confiar e descansar na soberania de Deus. Deus é soberano. Deus é soberano. Às vezes pensamos que Deus não está nem aí para nós. Deus é soberano. Às vezes achamos que Deus perdeu completamente o controle da situação. Deus é soberano. Como é que você sabe disso, pastor? O muro ficou pronto no dia 25 de Elul, em 52 dias. Aquilo que parecia ser impossível aconteceu. Por quê? Porque Neemias descansou na soberania do Senhor. Ele sabia quem era o seu rei. Aleluia. Ele sabia quem era o soberano. Irmãos, muitas coisas não acontecem na nossa vida porque nós não descansamos no soberano. Aliás, nós acumulamos preocupações. Deus manda a gente descansar e a gente procura mais preocupação. Deus manda a gente confiar e a gente procura mais problema. E a gente assume mais responsabilidade que não podia. E a gente se sobrecarrega. E Deus fala assim: meu filho, lança sobre mim a sua ansiedade. Mas sabe por que a gente não lança ansiedade sobre o Senhor? Porque antes de lançar a ansiedade, tem um verso que diz assim: humilhe-se debaixo da potente mão de Deus. Não lançamos porque somos orgulhosos, não queremos nos humilhar. Agora, aqueles que se humilham, eles sabem que podem descansar à sombra do Deus Todo-Poderoso.
A sombra do Altíssimo, a sombra do Onipotente pode descansar. Mas quando você olha para você, você está com sua cabeça debaixo do céu, completamente desprotegido daquele sol ardente, e a sombra está ao seu lado, mas você não quer descansar, você não quer confiar no soberano, você não quer descansar debaixo da sombra do Altíssimo. Irmãos, a reconstrução da nossa vida, ela tem um objetivo, e se você não entender isso, não vai adiantar nada. A reconstrução da nossa vida tem como objetivo glorificar a Deus. Porque quando as pessoas olharem para nós, elas vão falar assim: somente alguém que não pertence à raça humana poderia transformar uma vida como essa, poderia reconstruir uma vida como essa. E aí você vai dizer assim: porque um dia eu descansei e eu confiei na soberania de um Deus todo-poderoso. Quantos dias Jesus levou para ressuscitar? 3 dias. Quantos anos durou o cativeiro de Israel no Egito? 400 anos. Quanto tempo durou a travessia no deserto? 40 anos. Em quanto tempo o Senhor intervirá para promover a sua reconstrução? Não sei. Agora, o princípio da soberania de Deus sobre o tempo, sobre as estações e sobre a nossa vida, estabelece que cabe a Ele, o Deus Todo-Poderoso, determinar qual será o processo de reconstrução e a duração desse processo a que você está se dedicando. Sabe por quê, queridos? Porque Deus não se submete ao nosso calendário. Deus não se submete à nossa agenda. Não, Deus não se submete aos nossos caprichos. Deus não se submete aos nossos beicinhos com Ele. Deus não se submete às nossas pirraças. O que nós precisamos entender é que Deus tem um plano e Deus tem um processo. E eu pergunto: você está disposto a passar pelo processo de Deus? O que é passar pelo processo de Deus? É descansar e confiar que Ele está fazendo o melhor, a despeito de qualquer coisa que esteja conspirando contra a nossa vida. É dizer assim: Senhor, está doendo, mas eu estou descansando e confiando no Senhor. Senhor, estou quase não suportando mais, mas eu estou descansando e confiando no Senhor. Senhor, o Senhor não sabe como isso está machucando a minha vida, mas eu quero dizer para o Senhor que eu estou descansando e confiando em sua soberania, porque eu sei que o que o Senhor faz é muito melhor do que aquilo que eu posso fazer. Agora experimente. Não saia daqui dizendo assim: para esse pastor é fácil falar isso, porque eu não preciso contar minha experiência de novo para você. Não tem sido fácil passar pelos processos de Deus, mas como tem sido agradável ver Deus fazendo coisas sobrenaturais, quando já não estou mais suportando tanta dor. Ah, Deus, como é bom saber que o Senhor está aí. E como é bom saber que eu posso confiar e descansar na sua sabedoria. Eu não tenho que impor a minha agenda a Deus, porque muitas vezes eu tenho um plano para mim, mas Deus tem outro plano. E
deixa eu dizer uma coisa: Deus não pede licença para rasgar os nossos planos. Não sabemos quanto tempo vai durar cada processo. Temos de nos conformar em saber que nós não sabemos de nada. Deus é o Senhor soberano do tempo. Deus é o Senhor soberano da nossa vida. E em sua soberania, Ele estabeleceu que há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu, como diz o sábio no livro de Eclesiastes. Em meio a tudo isso, nós precisamos guardar uma certeza no coração, que sobre todas essas coisas o Senhor reina. Ele é rei. Se cremos na existência de um rei que ama seu povo, de um pai eterno que tem o melhor para os seus filhos, somos convidados a descansar na soberania dele e a nos alegrar no fato de que dia após dia o Senhor tem cuidado de nós. Aleluia! Meu Deus! Somos convidados pelo Espírito Santo a confiar em Deus, a descansar em sua boa, agradável e perfeita vontade. Reconstruir a vida só é possível àqueles que confiam e descansam na soberania de Deus. E sobre isso o apóstolo Paulo fez a seguinte declaração: sabemos que Deus age em todas as coisas. Aleluia! Todas as coisas. Não só nas coisas boas, mas também nas coisas ruins. Não só em tempos de céu aberto, mas em tempos de céus nublados. Não só em tempos de alegria, mas também em tempos de choro. Não só em tempos de esperança, mas também em tempos de amargura. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Aleluia! Você não precisa temer, pois o soberano nunca perde o controle. Reconstruir, meus queridos, não é fácil, mas é necessário. Ou você está satisfeito com a vida que você tem levado? Irmãos, eu falo a crentes e falo a pessoas sem igreja, porque infelizmente eu tenho visto pessoas que preferem curtir os escombros da sua vida ao invés de entrarem num processo de reconstrução. Preferem esconder as suas mazelas, preferem viver com as portas da sua vida queimadas, do que entrarem num processo de restauração e de reconstrução. Triste ver homens e mulheres de Deus, escolhidos pelo Senhor, com tanto potencial, satisfeitos em sentar sobre as ruínas da sua vida. E ontem, quando Deus estava ministrando aqui ao meu coração através do pastor Ângelo, eu falei: Senhor, quantas vezes eu estou satisfeito com os escombros que estão debaixo de mim, com as ruínas. Porque às vezes a gente não quer se submeter ao processo de Deus, porque o processo de Deus quebra a nossa vida, o processo de Deus quebra o nosso orgulho, o processo de Deus quebra a nossa vontade, o processo de Deus quebra a nossa agenda, quebra os nossos planos. Mas o final do projeto de Deus é uma obra linda, perfeita. O que é que você prefere? O projeto de Deus ou o seu projeto arruinado? Deus nessa noite quer chamar você para reconstruir a sua vida. Num tempo tão especial. Enquanto esse instrumental está sendo feito aqui, o Espírito Santo de Deus está ministrando aí no seu coração. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deixa o Espírito Santo agir. Se há coisas que precisam ser consertadas,
Vamos consertar, vamos reparar. Mas agora, nesse momento, deixa o Espírito mexer com você, porque eu tenho certeza que todos nós temos áreas na nossa vida que precisam ser reconstruídas, quiçá toda a nossa vida. Não seja orgulhoso, porque um coração contrito, quebrado, Deus recebe. E Deus quer receber o seu coração aqui nessa noite. E Deus ministra no meu coração de que nós entramos aqui nesse lugar com alguma ruína, mas Deus nessa noite quer começar a reconstruir a história da nossa vida. Deus não trouxe você aqui por acaso. E se o Espírito Santo de Deus falou no seu coração, você pode deixar o seu lugar. Eu quero orar por você. E também quero que você ministre sobre a minha vida, porque eu já estou aqui na frente. Deus falou com você nessa noite. Deixe o seu lugar, vem aqui. É tempo de reconstrução. Deixe o seu lugar, vem aqui. O Espírito falou com você. O Espírito está falando com você nessa noite. Deus está falando com você. Aleluia. Vem deixando o seu lugar. Vem chegando aqui. Deus trouxe você aqui nessa noite. Você foi criado imagem e semelhança de Deus, mas essa imagem e semelhança se perdeu com o tempo. Mas Deus está aqui para restaurar a imagem e semelhança que se perdeu. Deus está aqui para reconstruir histórias de vida. Deus está aqui para reconstruir planos, projetos, ideais. Eu quero pedir a todos vocês que fiquem em pé, por gentileza. Nós vamos celebrar ao Senhor. Nós vamos adorar a Deus. E enquanto nós cantamos essa canção, deixe o Espírito de Deus continuar ministrando ao seu coração. Esteja aberto para o agir do Senhor, porque Deus já começou a fazer coisas extraordinárias nesse lugar. Eu vou construir, Senhor.